Você está no corredor do supermercado, segurando um pacote normal de macarrão, olhando o preço na prateleira de baixo. Tudo ao seu redor é absolutamente comum e pacífico. Toca até uma musiquinha de elevador no fundo. Mas, do absoluto nada, o seu estômago despenca. Um suor frio e invisível sobe pela nuca. O seu peito fica pesado de uma hora para outra, como se você tivesse engolido uma pedra inteira. Você lembrou de um prazo apertado do trabalho, ou talvez de uma mensagem de texto meio estranha que enviou hoje cedo e a pessoa ainda não respondeu. E ali no meio do corredor de massas, o seu corpo entra em modo de combate e se prepara para uma guerra brutal. A respiração fica curta, as mãos formigam. Parece que você está enlouquecendo, não é? Parece que você veio com um defeito de fábrica, que você é o único adulto ao seu redor que não consegue lidar com os problemas da vida normal. Mas a verdade por trás desse pânico silencioso é muito mais estranha do que isso. O seu cérebro não está quebrado. Ele não é fraco. Ele é apenas absurdamente eficiente em fazer um trabalho que simplesmente não existe mais. A ansiedade não é uma doença alienígena que escolheu o seu corpo para habitar. Ela é um sistema de alarme primitivo, forjado na selva africana há milhares de anos. Pensa comigo. Imagine um ancestral seu, vivendo nas cavernas. Aquele cara que era relaxado, que era otimista, que não se importava com os barulhos estranhos no mato à noite. Esse cara não sobreviveu. Ele não durou uma semana. Ele foi o jantar de um tigre. Mas o seu ancestral ansioso, paranoico e que estava sempre em alerta, ele sobreviveu. Ele acordava com qualquer estalo. Ele fugia a tempo. Ele viveu o suficiente para ter filhos. E ele passou esse exato DNA assustado diretamente para você. O problema real que você enfrenta hoje não é psicológico. É um conflito de hardware puro e simples. Você está rodando um software de sobrevivência da Idade da Pedra, no meio de um escritório moderno. Naquela época distante, todo perigo era físico, imediato e mortal. Hoje não tem nenhum urso rondando a sua mesa. Mas o seu corpo reage a um precisamos conversar do seu chefe com a mesmíssima descarga química que ele usaria para lutar contra aquele urso. O nosso ambiente mudou na velocidade da luz. Mas o seu cérebro de primata, ele ainda acha que você mora numa caverna. E é exatamente entendendo esse erro de cálculo da biologia que nasce o seu maior superpoder, o poder de não se importar. Vamos olhar como o motor disso funciona lá dentro. Bem no centro da sua cabeça, existe uma estrutura do tamanho de uma pequena amêndoa. O nome dela é amígdala. Ela é o vigia noturno do seu cérebro. Quando a amígdala acha que você está em perigo, ela aperta um botão vermelho gigante de emergência. E ela não sabe diferenciar um perigo real de um perigo inventado pela sua imaginação. Ao apertar o botão, ela inunda a sua corrente sanguínea com adrenalina e cortisol, que é o hormônio do estresse. O seu coração dispara para bombear oxigênio mais rápido. Os seus músculos travam para você poder correr. O seu foco mental afunila totalmente na ameaça. Você não consegue pensar em mais nada. E aqui entra uma das descobertas mais fascinantes da neurociência recente. Essa avalanche química no seu corpo tem uma validade curtíssima, inegociável. Ela dura exatos 90 segundos. É só isso. Da hora que o botão é apertado, até a hora em que o seu corpo reabsorve naturalmente os hormônios, passa 1 minuto e meio. A biologia do pânico é muito rápida. Então fica a pergunta: por que a sua ansiedade dura horas, dias ou semanas seguidas destruindo o seu estômago? Porque você continua alimentando o fogo. Você continua contando a mesma história. Depois dos 90 segundos iniciais de química, toda a ansiedade que sobra no seu corpo é fabricada diretamente por você mesmo. Os psicólogos dão um nome terrível para isso. Chama-se catastrofização. É o hábito viciante de pegar um problema minúsculo e transformar na pior tragédia do universo. Você manda uma mensagem e a pessoa visualiza e não responde na hora. Em vez de você pensar ela está ocupada trabalhando, a sua mente vira um diretor de filme de terror. Você começa a pensar: ela me odeia. O que eu falei de errado? Ela percebeu que eu sou uma farsa. Eu vou perder essa amizade e vou ficar completamente sozinho. Adivinha o que acontece? Cada pensamento sombrio desses é lido como um novo ataque. A amígdala aperta o botão vermelho de novo. Mais 90 segundos de veneno na sua corrente sanguínea. Você joga lenha na própria fogueira mental o dia inteiro. E sabe qual é a pior lenha que existe? Aquela que faz a fogueira explodir? É a sua tentativa desesperada de tentar apagar o fogo.
Desde muito pequenos, nós somos ensinados a lutar contra tudo o que nos incomoda. A sociedade da positividade tóxica diz que você tem que estar sempre calmo, sempre equilibrado, sempre sorrindo para o Instagram. Então, quando o aperto da ansiedade bate forte, você entra em pânico pelo simples fato de estar em pânico. Você cerra os dentes e diz para si mesmo: para de tremer. Você não pode ficar ansioso agora, você tem uma reunião, o que tem de errado com você? Mas tentar destruir a ansiedade com a força bruta é o erro mais fatal e perigoso que existe. Existe uma regra de ouro na psicologia chamada Lei do Esforço Invertido. Ela é assustadoramente simples. Se eu te der R$100 agora para você não pensar em um urso rosa gigante pelos próximos 10 segundos, no que você pensa imediatamente? No maldito urso rosa. Quanto mais você rola na cama de madrugada querendo dormir à força, olhando angustiado para o relógio, mais desperto e irritado o seu cérebro fica. O esforço para relaxar cria infinitamente mais tensão. Quando você diz para o seu cérebro que sentir ansiedade é um perigo inaceitável, o alarme dele não desliga. Ele toca 3 vezes mais alto. Você acabou de confirmar para a amígdala que a própria ansiedade é uma ameaça fatal. Vira um loop infinito. Pânico de ter pânico. Como nós escapamos dessa armadilha circular que destrói milhões de pessoas, com a arte brutal, fria e extremamente cirúrgica de não se importar. Mas eu preciso que você preste muita atenção neste detalhe agora. Não se importar não é virar um monge zen iluminado no topo de uma montanha distante, isolado da sociedade. Também não é virar um psicopata frio, egoísta e sem sentimentos que trata os outros mal. Não se importar de verdade é se tornar um CEO implacável da sua própria atenção diária. Imagine que você acorda todo dia de manhã e recebe uma pequena sacola contendo 100 moedas de ouro. Essas moedas representam a sua energia mental. Elas são a sua capacidade total de se importar com as coisas naquele dia. Se você sai de casa e gasta 20 preciosas moedas se irritando com a pessoa que cortou o seu carro no trânsito, se logo depois você gasta mais 30 moedas sofrendo, repassando o que um estranho amargurado comentou na sua foto da internet, se você torra mais 40 moedas depois do almoço, imaginando um cenário desastroso de demissão no trabalho que nunca vai acontecer, o que é que sobra no fim do dia para o que realmente tem valor na sua vida? Sobram 10 miseráveis moedas. Você não tem paciência para sua esposa, não tem energia para brincar com os seus filhos, não tem foco para ler um livro que vai melhorar a sua carreira. Você vai à falência energética total antes de o sol se pôr. A ansiedade crônica não destrói a sua paz porque você tem problemas difíceis demais. Ela te destrói porque você distribui o seu suor, a sua atenção e a sua alma para coisas absolutamente irrelevantes. E existe uma ladra principal dessas suas moedas, a pior de todas, a ansiedade social. O medo esmagador e constante do que as outras pessoas estão pensando de você. Todos os dias, o seu próprio cérebro prega uma peça muito cruel na sua cabeça. A ciência chama isso de efeito holofote. A sua mente te engana profundamente. Ela te convence de que existe um refletor gigante de teatro, daqueles brancos e brilhantes, apontado diretamente para a sua testa 24 horas por dia. Se você derruba um pingo invisível de café na sua camisa branca, você tem certeza de que todo mundo no metrô está olhando e julgando o seu desleixo. Se você dá uma pequena gaguejada ao fazer uma pergunta na reunião, você volta para casa com a certeza absoluta de que os seus colegas vão rir de você no corredor por meses. Você vive como se fosse o protagonista de um reality show tenso. Prepara agora para a verdade. Ela fere o ego um pouquinho, mas ela liberta a alma. Ninguém liga para você. As pessoas lá fora não dão a mínima para a sua gafe, para o seu cabelo meio bagunçado ou para o sapato que você escolheu. E sabe por que elas não ligam? Porque elas estão completamente desesperadas e presas nos próprios holofotes delas. Elas também estão sofrendo. Elas também acham que você está julgando o nariz torto delas, ou o problema financeiro que elas têm no banco. Nós somos todos apenas figurantes invisíveis na história de vida uns dos outros. Quando você comete um erro bobo na frente de alguém, a pessoa repara naquilo por no máximo 10 segundos. No 11º segundo, o cérebro dela já puxou a atenção de volta para o boleto atrasado que ela precisa pagar. Entender e abraçar a sua própria insignificância social não é depressivo. É o maior alívio que um ser humano pode experimentar. Você é finalmente livre para viver, testar e errar em paz.
Porque ninguém está com um caderninho na mão anotando as suas falhas. Então, sabendo dessa biologia toda, como nós colocamos o poder de não se importar em prática quando a onda gigante de estresse vier amanhã? O primeiro pilar inegociável é o que a terapia chama de aceitação radical. Pense na ansiedade não como um ladrão mascarado invadindo a sua casa. Pense nela como aquele vizinho mala, falador e inconveniente que aparece sem avisar para tomar café na sua casa. Se você bater a porta na cara dele e gritar para ele sumir, ele vai bater mais forte. Ele vai fazer um escândalo no meio da rua e destruir o seu final de semana. Mas se você simplesmente abrir a porta com calma e disser: "Ah, é você de novo. Entra aí, senta no sofá. Mas eu vou continuar varrendo a casa, tá?" Nesse exato segundo, ele perde todo o poder de causar pânico. Ele vira só um ruído de fundo. A ansiedade se alimenta do seu desespero. Ela odeia ser ignorada e tolerada. Quando o coração acelerar da próxima vez, não brigue, não mande parar. Diga em voz alta ou na sua cabeça: "O alarme velho tocou de novo. É só química no sangue. Tudo bem." Deixe os 90 segundos da biologia acontecerem no seu corpo como se você fosse um cientista curioso anotando dados numa prancheta. Apenas observe. O ar entra, o ar sai. Sem julgar, sem tentar desligar. O segundo pilar é você desenhar mentalmente uma linha de guiz muito clara no chão. Essa é a linha da sua zona de controle. Você precisa ser muito mais agressivo ao separar o que você domina do que você não domina. Você controla se a taxa de juros do país vai subir amanhã? Não. Você controla o humor péssimo da sua sogra na ceia de Natal? Não. Você controla o que as pessoas secretamente acham de você? Absolutamente não. Então por que continuar queimando as suas valiosas moedas de ouro nisso? Na sua mente, empurre todas essas incertezas para o outro lado da linha de giz. O que fica do seu lado? O que é o seu reino? O esforço que você coloca no seu trabalho hoje, o seu caráter inegociável, as palavras que você escolhe dizer para os outros, o alimento que você bota no prato, a hora que você decide ir dormir. Só isso. O resto é ilusão. Gaste toda a sua energia violentamente do seu lado da linha de giz. Quando a sua mente começar a surtar com algo do outro lado, feche os olhos, respire fundo e repita essa frase mágica: "Isso não é um problema meu." E solte o peso das costas. O terceiro e último pilar é matar a ruminação paralisante usando o mundo físico. A ansiedade é um fantasma. Ela adora o vácuo. Ela é apaixonada por aquele momento em que você está deitado no escuro, imóvel, só olhando para o teto, imaginando conversas que nunca aconteceram e desastres futuros. A melhor maneira de quebrar esse feitiço na mesma hora é forçar o seu corpo físico a interagir com o mundo material ao redor. É cientificamente impossível o seu cérebro continuar em pânico profundo sobre uma possível demissão daqui a 3 meses. Se você se levantar e for lavar o rosto com água completamente gelada, prestando atenção no frio batendo na pele. Se você descer para a rua e der uma caminhada acelerada no quarteirão, sentindo a textura do vento na sua camisa. Se você for para a pia e esfregar uma panela queimada com toda a sua força focado no sabão. A ação física agressiva no momento presente assassina a névoa mental abstrata. Ela ancora você. Ela te puxa pelos cabelos de volta para o agora. E o presente é a única trincheira onde você realmente tem alguma força para lutar. O passado já morreu e o futuro é um cenário de ficção. Olhe bem para a loucura do mundo moderno que te cerca. Você acorda todos os dias sendo bombardeado por notícias de tragédias moldadas para gerar medo e prender o seu clique o dia inteiro. Você passa horas vendo vídeos de pessoas com vidas financeiras surreais, casamentos perfeitos e férias bilionárias, fingindo que aquilo é a vida normal. Se você realmente abrir a porta do seu coração e se importar profundamente com tudo isso, a sua mente vai fritar. Você vai adoecer. É impossível sobreviver sendo feliz no mundo de hoje sem construir um escudo gigantesco e egoísta de desapego seletivo. Você tem que começar a escolher as suas lutas com a precisão fria de um cirurgião. Importe-se com uma fúria incansável sobre pouquíssimas coisas. Abrace a sua família. Trabalhe com honra nas suas metas de curto prazo. Cuide da sua saúde e do que você consome. E para todo o resto, para o barulho caótico e desesperado de um mundo que grita por atenção o tempo todo, ofereça apenas um educado, silencioso e maravilhosamente libertador: dane-se. Da próxima vez que aquele suor frio te pegar de surpresa no meio de um corredor de supermercado,
Ou quando o teto escuro do seu quarto parecer a tela do pior filme de terror psicológico já gravado na história. Não se desespere. Apenas sorria por dentro. Lembre que é apenas o hardware quebrado do seu ancestral das cavernas, tentando proteger você de um tigre dente de sabre, que simplesmente não existe. Deixe o falso alarme tocar até cansar e ficar sem bateria. Ele passa em 90 segundos. Guarde a sua bolsa de moedas para construir as paredes da sua vida real. E a partir de hoje, vá viver o luxo e a liberdade absurda de quem decidiu não se importar mais com fantasmas.